Palavra do Senhor, enviada a Ezequiel para a nação de Israel e para todas as nações do mundo posterior. Aqui nessa passagem de Ezequiel 14, versículo 12 ao 20, o Senhor trouxe por meio de Ezequiel a mensagem para a terra de Israel. Ele fala que se a terra continuar pecando contra ele, ele iria tirar o sustento de pão, enviar fome contra ela. Ele iria arrancar dela homens e animais. E ainda que estivessem os 3 homens no meio dela, que seria Noé, Daniel e Jó, só eles, pela sua justiça, livraria a sua alma. Ele continua dizendo, o Senhor Deus, se ele fizer passar pela terra nocivas animárias e elas a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, só eles 3 se livraria, mas nem filho nem filhas livraria. O Senhor Deus continua dizendo, e se ele levar para essa terra a espada e passar por ela e arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem naquela terra, só ele se livraria. O Senhor Deus continua dizendo, se ele enviar peste sobre a terra e derramar o furor dele sobre a terra com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem no meio dela, só eles poderiam livrar-se, mas ele não poderia livrar nem filho e nem filhas, mas só livraria as suas próprias almas pela sua justiça. O que Deus está querendo dizer aqui para nós? Deus está falando que quando uma terra, naquele momento o contexto era Israel, mas aqui no início do versículo, ele começa assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela. Quando uma terra, naquele momento era para Israel, mas essa mensagem que Ezequiel deixou na Bíblia para nós, não serve só para Israel até hoje, serve para todos os lugares da terra. Então o Senhor, ele fica irritado quando uma terra peca contra ele. Mas a gente pode pensar, nós não somos pecadores, todos não vão pecar? Vamos pecar. Mas a diferença de pecar e viver no meio do pecado, gostar dele, alimentar o pecado, não se arrepender e não se humilhar diante de Deus, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, se arrependendo diante do Criador, é diferente. Porque a diferença é você pecar, reconhecer que pecou, se arrepender diante de Deus, pedir perdão diante de Deus e mudar de vida, não praticar mais aquele mesmo pecado. E todo dia é fazer isso, se arrepender todos os dias e não praticar. Agora a gente se arrepender de um pecado, verbalmente falando para Deus, e daqui 1 hora ou no outro dia está praticando o mesmo pecado, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, isso não é arrependimento fiel. Então é disso que o Senhor está falando. Quando a terra começa a esquecer Deus, começa a colocar outras coisas no lugar de Deus, não se lembra mais de Deus, tudo serve, tudo pode, menos Deus. Então quando a terra se torna dessa forma, aqui na palavra de Deus ele fala que ele desce com o juízo dele contra essa terra. E o juízo de Deus vem de várias formas, trazendo fome, trazendo pestes. O que é pestes? Doenças, aquelas doenças incuráveis, terríveis, trazendo muitas coisas como juízo para essa tal nação, para que essa tal nação reconheça quem é Deus e talvez volte e se arrependa diante de Deus. E Deus, vendo o arrependimento, aí ele é soberano para fazer o que ele quer. E aí eu te pergunto, como está a sua nação onde você vive? É uma nação arrependida diante de Deus ou é uma nação que precisa se arrepender diante de Deus? Você tendo essa resposta, então você vai saber por quais motivos certos juízos estão caindo sobre a sua nação. Quais são os juízos? Fome, pestes, que são as doenças incuráveis, desastres
naturais, inexplicável, que não tem como explicar, são juízos. Então, antes de chegar e falar o jargão, o Senhor não vai deixar. Deus vai livrar. Deus, ele tem poder para não deixar e para não livrar. Mas faça a pergunta: o Senhor quer livrar e não quer deixar? Vai depender da tal nação. Se ela se arrepender, voltar a pregar a palavra de Deus, se colocar no lugar como o Senhor quer que ela se coloque, sim, o Senhor poderá até se arrepender e não fazer, assim como ele fez com a cidade de Nínive. Mas o que foi que o povo e toda a cidade de Nínive teve que fazer? Teve que voltar atrás nos seus pecados, se arrepender, se vestiu de pano de saco, jejuou, homens e animais. Aí o Senhor voltou e não fez o que ele prometia fazer. Então se pergunte hoje como está sua nação e se prepare, você se prepare. Não fique colocando tudo no colo de Deus, que Deus ele tem poder sim. Aqui não é o questionamento, aqui não é o poder de Deus. Aqui está em questão a soberania poderosa de Deus. Então, se não quer que nada aconteça com a sua nação ou com você e sua família, se coloque no lugar. Outra coisa a saber: você tem uma família, você é cristão, você diz que serve a Deus, mas o seu esposo serve? Os seus filhos servem? Porque aqui a palavra de Deus diz que ele vai procurar quem está servindo a ele para livrar. Aqui o Senhor deixou o exemplo daqueles 3 homens íntegros, né? E ele disse que os filhos deles não se livrariam, só apenas os pais, porque era justo. Se os filhos estivessem na justiça, seria livrado. Se não estivesse, não era porque era filho de um justo que seria livrado. Então coloque isso na sua cabeça, pai e mãe, coloque isso na sua cabeça, filhos, família. Volte para o Senhor. É o único meio de você ter livramento dos juízos de Deus que já está derramando sobre toda a terra, inclusive na sua nação. As coisas só vão piorar, mas você tem joelho para dobrar e boca para orar.